Olá pessoal, nos últimos dias a gente tem visto aí algumas interceptações bem interessantes, né, que envolveram algumas aeronaves russas Tu-142. E numa dessas interceptações, ocorrida no dia 7 de março, dois Tu-142, escoltados por caças MiG-31, foram interceptados por caças Typhoon da Real Força Aérea do Reino Unido e por caças F-16 e F-35 noruegueses. E no dia 9 de março, caças F-18 canadenses e caças F-22 americanos foram acionados para interceptar mais uma vez aeronaves russas, que voavam ali próximo ao Alasca, numa área conhecida como Zona de Identificação de Defesa Aérea, ou ADIZ. Nessa última interceptação, os caças F-22 americanos e F-18 canadenses, que eram ali apoiados por uma aeronave de alerta e controle aéreo A-3 Sentry e também por uma aeronave de reabastecimento aéreo KC-135, escoltaram a aeronave russa durante 4 horas. E a aeronave russa permaneceu no espaço aéreo internacional sobre o mar de Beaufort e chegou a cerca de 50 milhas náuticas da costa do Alasca, algo em torno dos 90 quilômetros. Mas é importante ressaltar que a aeronave russa em nenhum momento chegou a entrar no espaço aéreo soberano dos Estados Unidos ou do Canadá. E muita gente não sabe, mas esses casos de interceptações em águas internacionais é muito mais comum do que se imagina. Olha, só em 2019, bombardeiros russos realizaram 48 patrulhas aéreas, vários dos quais foram interceptados por caças em regiões próximas ao espaço aéreo americano. Eu me lembro que no ano passado mesmo ocorreu uma interceptação bem parecida com essa dos F-22 e F-18. A única diferença é que nessa ocasião eles interceptaram aeronaves Tu-95 ao invés do Tu-142. Que é praticamente a mesma aeronave, só muda as missões nas quais elas são empregadas. Mas a região era aquela mesma ali dessa interceptação que ocorreu agora. O NORAD, que é um órgão de defesa integrado entre os americanos e os canadenses, alega ter interceptado uma média de 6 a 7 sortidas russas anualmente naquela região, desde que os russos retomaram as patrulhas de longo alcance em 2007. E no ano passado a gente teve até aquela interceptação com um final meio inusitado, né? Em que bombardeiros Tu-160, que a gente já viu aqui, que são jatos Mach 2 com capacidade nuclear, teriam deixado caças F-35 para trás. E relatos apontam que os F-35 não teriam conseguido alcançar os jatos russos. E o chefão do NORAD afirmou o seguinte: o Ártico é a nova linha de frente de defesa da nossa pátria. A Rússia expandiu constantemente a sua presença militar na região e não nos deixou outra alternativa a não ser melhorar nossa capacidade de defesa. Então ele deixou bem claro, né, que esses voos constantes dos russos naquela região praticamente obrigou o NORAD a aumentar a vigilância naquela área e também a capacidade de reação. E segundo ele, foi ampliada a vigilância com o uso de radares, satélites e aviões de caça para patrulhar os céus e monitorar as aeronaves que se aproximam do espaço aéreo dos Estados Unidos ou do Canadá. Bom, mas tudo isso, apesar de envolver Estados Unidos, Rússia, tem toda aquela rivalidade antiga, né, de Guerra Fria, não tem causado aí nenhum grande embaraço entre os dois países. E é visto mais como atividades de rotina mesmo, tanto por parte dos russos, que como eu disse antes, têm retomado seus voos estratégicos de longo alcance, quanto por parte dos Estados Unidos e aliados, que estão simplesmente fazendo o seu papel ali naquela região, né? Interceptando e identificando qualquer movimentação de aeronaves naquele setor. Sem contar que o inverso também ocorre, né? A gente mesmo aqui já mostrou uma interceptação de um P-3 americano por um Sukhoi
Inclusive essa interceptação ganhou uma certa repercussão, né, porque o caça teria se aproximado de uma forma perigosa do P-3 e acabou gerando um certo desconforto ali entre os dois países, mas também nada demais. E uma coisa que eu fiquei pensando aqui era se isso tudo ocorresse numa situação real. Será que os russos teriam alguma chance ali contra aqueles caças F-35 ou F-22? Cara, eu vi umas discussões bem acaloradas nos blogs e nos sites que noticiaram isso. E muitos afirmando que o F-35 não conseguiu seguir nem o Tu-160, quanto mais um MiG-31. Bom, mas calma aí, como eu sempre digo, cada caso é um caso, né? Em uma situação real, tudo isso teria ocorrido em uma dinâmica bem diferente. Na minha opinião, essa ofensiva russa não teria a mínima chance contra essas aeronaves F-35 e F-22. Primeiro que os Tu-142 ou qualquer bombardeiro russo seriam detectados a uma distância imensa, né, já que possuem um valor de RCS gigantesco. E essa região é altamente controlada e monitorada, como a gente já falou aqui. E quanto ao MiG-31, apesar de ser um caça formidável, como a gente viu aqui recentemente, né, também possui um RCS considerável, provavelmente por volta dos 25 metros quadrados ou mais, além de uma grande assinatura infravermelha, sem contar que ele nem foi feito para isso, né, já que a sua função é mais de defender o espaço aéreo em caso de uma invasão. E o que ia ocorrer, na minha opinião, novamente, né, é que os caças F-35 e até mesmo o Typhoon nem precisariam usar seus radares, já que seriam vetorados e poderiam usar seus sensores passivos, disparando seus mísseis a longas distâncias, que seriam direcionados aos alvos através de dados passados via datalink. Uma ofensiva muito mais efetiva por parte dos russos seria utilizando bombardeiros Tu-160 e caças Su-35, já que o Su-57 meio que ainda não dá para contar, né? Ele ainda está naquele limbo e a sua entrada em serviço ainda está andando a passos lentos, né? Aí nesse caso sim, a gente está falando de um bombardeiro estratégico de alta velocidade e de um caça bem mais moderno, com maior alcance, um RCS bem menor e mais adequado a esse tipo de missão, né? Mas mesmo assim eu acho que eles ainda não teriam muita chance de sucesso, principalmente se os americanos usassem o F-22, como eles fizeram aí no dia 9, né? Já que o Raptor possui um RCS menor ainda que o F-35, além de uma excelente performance e uma suíte de detecção ativa e passiva altamente eficiente. Os Su-35 também possuem bons sensores de detecção passiva, podendo até detectar um F-22 pela sua assinatura de calor, mas o F-22 possui alguns artifícios ali para diminuir a sua assinatura infravermelha, coisa que o Su-35 não tem. E além do que, naquela região ali altamente controlada, os russos seriam detectados a grandes distâncias muito antes de serem interceptados pelos caças. Então era isso, pessoal, espero que tenham gostado, fiquem tranquilos, essas interceptações são rotineiras, nós não estamos a caminho da Terceira Guerra Mundial. E se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva, conheça também a nossa fanpage no Facebook e a nossa loja virtual. Os links estão aqui embaixo na descrição. Um forte abraço a todos e até a próxima!